Olá, turma! Aqui é o professor Lucas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa disciplina de português instrumental. Continuando nosso nono módulo, vocês já devem ter percebido aqui que a gente tem um novo tópico na nossa apresentação. É o tópico de concordância verbal que vai ser o assunto desse vídeo. Nós vamos ver, a princípio, neste vídeo, dois principais casos de concordância verbal. Primeiro, a concordância com sujeito simples, depois a concordância com sujeito composto. O primeiro passo nosso, então, é entender o que é concordância verbal. A gente pode falar que concordância verbal é a igualdade de número e pessoa entre verbo e sujeito. Então, percebam aqui agora que nós estamos fazendo a concordância entre o verbo e o sujeito do verbo. A gente vai separar essa concordância em duas situações neste vídeo. A gente vai trabalhar com concordâncias com sujeito simples e concordâncias com sujeito composto. Então vamos falar primeiro da concordância com o sujeito simples. Lembrando que o sujeito simples é aquele que possui somente um núcleo. Tá? Quem tem alguma dúvida na definição de sujeito composto e sujeito simples, dá um Google aí e faz uma breve pesquisa. Mas se eu falo, eu fui ao mercado, sujeito simples. Se eu falar, eu e Maria fomos ao mercado, sujeito composto. Tá? Dois núcleos, eu e Maria, dois núcleos diferentes. Ok? Então, só uma recordação rápida do que é sujeito simples, do que é sujeito composto. Então, quando nós tivermos o sujeito simples, o verbo sempre vai concordar com o sujeito. Sujeito simples, o verbo sempre vai concordar com o sujeito, tanto em número quanto em pessoa. Tá? Não importa se o sujeito venha antes ou depois do verbo. O sujeito sempre vai concordar com o verbo sempre vai concordar com o sujeito. Vamos para o primeiro exemplo, então. Nós fomos estudar na casa de Maria. Sujeito simples, antes do verbo. É interessante a gente notar aqui que o sujeito é plural, mas ele é sujeito simples. Ele só possui um núcleo, é o núcleo nós. Só uma palavra é o núcleo do sujeito. Tá? Então, sujeito simples antes do verbo. O nosso verbo é fomos. Portanto, ambos estão na primeira pessoa do plural. Porque o meu sujeito está na primeira pessoa do plural. É nós. Se o meu sujeito está na primeira pessoa do plural, o meu verbo deve concordar com o meu sujeito. Segundo exemplo aqui. Sumia na estrada poeirenta a última boiada da fazenda. Percebam que agora o meu verbo vem antes do sujeito. Mas o que sumia? A boiada. Então, a boiada é um sujeito simples. Mesmo ele estando depois do verbo, o verbo tem que concordar com o sujeito. Né? Sujeito simples do verbo na terceira pessoa do singular. Perfeito? Sujeito simples é só isso. Vamos entender agora concordância verbal para sujeito composto. Quando o sujeito composto estiver antes do verbo, ele vai ficar no plural. A regra é essa. Se o sujeito composto está antes do verbo, o verbo fica no plural. Romeu e Julieta juraram amor eterno. Romeu e Julieta, sujeito composto antes do verbo, eu tenho dois núcleos. Romeu é um núcleo e Julieta é outro núcleo.
sujeito composto antes do meu verbo. Portanto, verbo no plural. Juraram. Dois casos especiais em que o verbo pode ficar no singular. Atenção, pode. Não é que ele tem que ficar, mas ele pode ficar no singular. Primeiro caso, quando os núcleos são sinônimos. Então, o nosso exemplo aí, alegria e felicidade são o melhor dessa vida. Dois núcleos, sujeito composto, em que um núcleo é alegria, o outro núcleo é felicidade. Felicidade são sinônimos, são palavras que têm significado semelhante. Alegria e felicidade são o melhor dessa vida. Essa frase está escrita correta, com o meu verbo no plural. Mas se eu escrever alegria e felicidade é o melhor dessa vida, também está correto com este verbo no singular. Porque alegria e felicidade são sinônimos. Quando a gente tem o sujeito composto por sinônimos, o nosso verbo pode estar no singular. O segundo caso de exceção de regra especial é quando a gente tem os núcleos formando uma numeração gradativa. Vamos ao nosso exemplo que a gente entende melhor o que é uma enumeração gradativa. Com você, meu amor, 1 hora, 1 minuto, 1 segundo me satisfazem. Então eu tenho aqui 3 núcleos. 1 hora, 1 minuto, 1 segundo. Isso daí tem uma sequência gradativa, vai diminuindo. 1 minuto é menor que 1 hora, 1 segundo é menor que 1 minuto. Então eu tenho uma sequência enumerada que diminui. Eu posso utilizar o meu verbo no plural, que está correto. É o que a gente faz com o verbo satisfazem. Mas também está correto se eu utilizar o meu verbo no singular. E ao invés de utilizar satisfazem, escrever satisfaz. Então minha frase ficaria: com você, meu amor, 1 hora, 1 minuto, 1 segundo me satisfaz. Ou seja, também é correto. Continuando o nosso assunto com sujeito composto, agora a gente vai posicionar o sujeito depois do verbo. Então a gente já trabalhou o sujeito composto antes do verbo, agora nós vamos trabalhar o sujeito composto depois do verbo. Ele tem duas formas de concordar. Ou o verbo vai ficar no plural, que é a regra geral para sujeito composto, ou ele vai concordar com o sujeito mais próximo. Vamos ao exemplo. Foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Foi ao parque, verbo no singular, concordando com o sujeito composto, mas diretamente com o termo do sujeito, com o núcleo do sujeito mais próximo. Então a gente tem aqui foi concordando com filho. Isso está correto. A outra opção que nós temos é o verbo no plural. Foram ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Sujeito composto após o verbo. O verbo no plural concordando com os 3 sujeitos. Perfeito? Detalhe, se eu tiver a frase com os filhos, a mãe e o pai, a gente tem a obrigação de utilizar o verbo no plural. Porque o primeiro termo logo na sequência é os filhos, no plural. O primeiro núcleo de sujeito está no plural.
Então, ou ele concorda com o primeiro núcleo, ou ele concorda no plural. Mas o primeiro núcleo já está no plural. Então, se a minha frase fosse com os filhos, a minha única opção de concordância seria o verbo foram. Perfeito? Então, percebam aqui que para a concordância verbal de sujeito composto, nós temos algumas situações em que essa concordância pode ser feita no singular. Mas, em todas as situações, a concordância no plural está correta. Então, sempre que tiver alguma dúvida quanto a escrever, escreva no plural, que não vai ter erro de escrita. Quando estiverem fazendo uma prova e vocês precisarem analisar a concordância, tenham esse cuidado. Algumas concordâncias de sujeitos compostos podem ser feitas com verbos no singular. Perfeito? Concordância com sujeito composto ainda. Isso daqui é uma regrinha que às vezes causa muita dúvida, que é quando o nosso sujeito composto estiver construído com núcleos de diferentes pessoas gramaticais. Quais são as nossas pessoas gramaticais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quando isso acontecer, o verbo sempre vai ficar no plural. Então, primeiro exemplo aqui. Eu, tu e seu amigo vamos ao cinema. Percebam que sujeito composto por pessoas diferentes. Eu tenho aqui primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. 3 pessoas, 3 núcleos que estão no singular, mas o meu verbo no plural. Tá? Segundo exemplo, vai servir para a gente exemplificar a regra geral. A minha regra geral diz que se eu tenho a primeira pessoa, ela tem prioridade sobre a segunda e a terceira pessoa. Por isso que o meu verbo vamos está aqui na primeira pessoa do plural. Porque eu tenho primeira pessoa entre os meus núcleos de sujeito. Caso eu não tenha primeira pessoa, a segunda pessoa terá prioridade sobre a terceira pessoa. É o que a gente percebe nesse segundo exemplo. Tu e seu amigo vais ao cinema. O meu verbo está na segunda pessoa do plural, concordando com o pronome vós. Na linguagem oral, na linguagem falada, a gente não utiliza muito a segunda pessoa do plural, nem a segunda pessoa do singular. A gente falaria de forma oral, né? Tu e seu amigo vão ao cinema. É aceitável oralmente, mas na hora de escrever, o correto é utilizar a segunda pessoa do plural. Porque a segunda pessoa do plural tem prioridade sobre a terceira pessoa. Perfeito? Turma, primeira aulinha de concordância verbal. Tá? Vejam e revejam, façam anotações e repassem as informações que vocês acharem mais importantes para o caderno. Semana que vem a gente retorna com a nossa segunda aula de concordância verbal. Até lá!